prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira principal da América Latina, a liturgia nos oferece um trecho da carta aos Gálatas, o único trecho que fala de Nossa Senhora entre as epístolas paulinas. Quando se completou o tempo previsto, é uma linguagem tirada dos relógios de água ou de areia. Quando o tempo se completa, quer dizer, quando o recipiente de baixo se enche. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Tradução melhor, feito de uma mulher. Nascido sujeito à lei. Jesus Cristo submeteu-se aos rituais judaicos para resgatar, para remir os que eram sujeitos à lei, ou seja, os judeus, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva, ou a adoção filial. Ele, que é filho, fez de nós filhos. E porque sois filhos, prossegue o apóstolo, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo clama, Abba, papai, papaizinho, a linguagem infantil com que a criança chama seu pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Temos como herança a glória celeste. Tudo isso por graça de Deus. Tudo isso por meio de uma mulher, cuja festa hoje celebramos. Esta mulher aparece no Evangelho, dirigindo-se apressadamente a uma região montanhosa da Judéia. E chegando à casa de Zacarias, ela saúda Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo e com um grande grito exclama, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor, entenda-se, mãe de Deus, venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou, saltou no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E agora é a vez de Maria Santíssima cantar, profetizar. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador, porque ela foi salva. Foi salva pelo seu próprio Filho. Salva em previsão dos méritos de seu Filho, que ainda iria sofrer e morrer por ela. Preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção. A Virgem Maria apareceu ao índio Juan Diego em 1531, na cidade do México, enquanto ele ia para a Santa Missa e a aula de catecismo. Interceptou aquele indígena, dizendo que ela quereria que fosse construída naquele monte, o Monte Tepeyac, uma casa, uma igreja, onde ela derramaria as graças sobre os habitantes daquele país, o México, e também sobre outros que viessem lá invocá-la. E ela encarregou aquele índio de dar a mensagem ao bispo do México. Mas o bispo não deu crédito e disse que seria necessário um sinal. O sinal escolhido por Nossa Senhora foram flores de castelas desabrochadas em pleno inverno naquele monte que era estéril. O índiozinho recolheu aquelas flores no seu manto, um manto tão ralo que se pode ver de um lado até o outro, como se fosse um filó, entregou até o bispo, dizendo que a senhora lhe havia dado um sinal, abriu o manto e deixou as rosas caírem no chão, e enquanto as rosas caíam, era desenhada a imagem de Nossa Senhora naquele manto. Esta imagem se conserva até hoje na igreja, hoje, Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. O nome Guadalupe foi revelado pela Virgem Maria ao tio de Juan Diego, que estava doente. Nossa Senhora apareceu a ele, a doença dele se curou, e ela disse que desejava ser venerada com o título de Maria Sempre Virgem de Guadalupe. Mas a palavra Guadalupe, que é de origem árabe, não existe na língua dos indígenas. Provavelmente foi uma outra palavra que Nossa Senhora pronunciou, uma palavra daquela língua indígena, que significa aquela que esmagou a serpente, aquela que venceu a serpente,
e que os espanhóis não souberam interpretar, a não ser como sendo Guadalupe, que era uma palavra já da língua deles. A festa de hoje é muito importante porque significa a predileção de Maria Santíssima pelos pequenos. Ela chamava Juan Diego o menor dos meus filhos. O desejo dela de fazer bem ao nosso continente, que naquela época era um continente recém-descoberto. O desejo de dar graças na aurora, ou antes da aurora, porque foi assim que ela se revelou ao índio, a hora dos favores divinos, e o desejo de revelar-se como aquela que venceu a serpente, não tendo cometido o pecado, nem tendo recebido o pecado original. A figura de Nossa Senhora de Guadalupe assemelha-se à descrição do Apocalipse 12, uma mulher vestida de sol, debaixo dos pés há uma lua, na cabeça há uma coroa, mas as feições dela são como se fosse de uma indígena asteca, e na cintura ela tem uma faixa azul, que era usada pelas mulheres grávidas. Nossa Senhora veio ensinar àqueles índios o valor da maternidade e condenar uma prática comum neles, que era o sacrifício de crianças para honrar os seus deuses. Por causa disso, Nossa Senhora de Guadalupe é invocada como padroeira do movimento pró-vida, porque foi ela que obteve que esta prática infame, o infanticídio, fosse extirpada daquelas terras recém-descobertas. E é ela que nós invocamos para que o aborto, que não tem muita diferença em relação ao infanticídio, seja extirpado do nosso país e do nosso continente. Ela aparece sobre os montes, como Nossa Senhora foi à região montanhosa de Judá. Vamos pedir a ela que o Brasil seja livre da maldição do aborto. Que o aborto não só seja proibido, mas ele seja algo impensável. Que ele só exista na memória e na triste memória da nossa história. Que cada criança seja aconchegada por um útero materno, tenha direito ao nascimento e a uma acolhida pelos seus pais, numa educação num lar, que a família seja o santuário da vida e que todos se disponham a viver a virtude da pureza, sem a qual nós nunca venceremos a luta contra o aborto. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.